E aí, meu, firmeza? Fala pra mim que você tá bem. Negócio seguinte, passando aqui mais uma vez pra contar mais uma parábola, porque eu não esqueci da minha série sobre parábolas. E hoje eu vou falar sobre a parábola da figueira estéril. E antes de falar da parábola, eu vou falar do contexto no momento em que Jesus profere a parábola. Jesus estava falando com a multidão e alguém da multidão chega pra ele e fala: Ô Jesus, e aqueles caras lá que Pilatos matou, pegou o sangue deles e ainda misturou com o sangue do sacrifício que eles estavam oferecendo? A Bíblia não fala isso, mas nas entrelinhas você percebe o quê? Que eles estavam querendo dizer o seguinte: fala assim, Jesus, que pecado que eles cometeram para eles atraírem tão grande juízo sobre a vida deles? E Jesus, sabendo disso, ele vira para eles e fala assim, o negócio é o seguinte: vocês acham que aquela galera lá, aqueles galileus, eles eram mais pecadores do que os outros? E eu digo para vocês, eles não são. Ou seja, o que aconteceu com eles não aconteceu porque eles eram mais pecadores. Porque tem uma galera que é tão pecadora quanto e não aconteceu nada. Ou seja, não foi isso que determinou. E Jesus fala, mas eu advirto vocês que se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer, vocês também vão morrer. E Jesus ainda linka com outra história. Fala assim, sabe aquela história daquela torre de Siloé que desabou e matou 18 pessoas? Vocês acham que aquelas pessoas que morreram eram mais pecadoras do que as outras? Eu digo para vocês, elas não eram. E mais uma vez Jesus diz, se vocês não se arrependerem, vocês também vão morrer como eles. E logo em seguida Jesus profere a parábola. E ele fala assim, o dono de uma vinha, dentro dessa vinha ele tinha uma figueira. E ele por 3 anos seguidos foi lá e procurou e não achou nenhum fruto. Então vai lá, ele chama o servo dele e fala assim, pega essa figueira, corta ela e lança no fogo, porque faz 3 anos que eu estou procurando fruto nela e eu não achei nada. Mas esse servo vira para ele e fala assim, o negócio é o seguinte, me dá mais 1 ano, que eu vou cavar em volta dela e eu vou adubar. Se daqui 1 ano ela não der fruto, aí você corta e lança no fogo. Mas se ela der fruto, deixa ela aí. E existem 3 coisas que eu quero tirar a partir dessa parábola, que eu creio que Jesus quis nos ensinar. A primeira coisa é sobre a necessidade de arrependimento. Como a gente viu no contexto, Jesus estava falando sobre se arrepender. Jesus estava confrontando aquela multidão falando, se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. E só para linkar alguns versículos da Bíblia que tem tudo a ver com aquilo que eu creio que Jesus estava querendo dizer nessa parábola. Lá em Isaías fala assim, buscai a Deus enquanto se pode achar. Em Apocalipse fala assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quis se arrepender, falando de uma mulher específica. E João Batista, na pregação dele, certa vez ele disse assim, mostrem o fruto do seu arrependimento. E ele ainda completa, o machado está posto ante as raízes. Quem não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Quando Jesus fala da parábola dessa figueira que ela não dava fruto, eu creio que entre vários frutos que talvez ele tivesse querendo dizer, eu acho que principalmente ele estava se referindo ao fruto do arrependimento, como João Batista estava pregando. Mostrem o fruto do seu arrependimento. Deus nos dá tempo para se arrepender, mas se a gente não se arrepender, vai chegar um dia que a gente não vai mais poder achá-lo, não vai poder mais achar a Deus. E eu creio que é exatamente isso que estava acontecendo metaforicamente nessa parábola. Deus deu tempo para aquela figueira que representava uma pessoa se arrependesse. Ela não se arrependeu, ela não mostrou o fruto do seu arrependimento. E por conta disso tinha chegado o tempo dela. Então a primeira lição é, Deus espera de nós arrependimento, fruto do arrependimento. Mas Jesus é uma pessoa sensacional, porque a partir desse contexto de falando de arrependimento, ele vai lá e linka com outro assunto, que é o nosso segundo ponto, que é o poder da intercessão. Porque a parábola não acaba aí. Acontece o que? O servo daquele senhor vira e fala assim, o negócio é o seguinte, me dá 1 ano, dá mais 1 ano que eu vou cavar e vou adubar, para que dá mais tempo de vida, para que ele, tendo mais tempo, ele possa se arrepender. E eu creio que esse é o papel do intercessor. Ele se põe na brecha e levanta um muro em favor de uma pessoa. A respeito disso eu quero ler um versículo que está lá, 2 versículos que estão lá em Ezequiel capítulo 22, versículos 30 e 31. Fala assim, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. O que Deus está falando nessa passagem? Ele está falando o seguinte, cara, o pecado dessa nação é muito grave, mas antes de fazer qualquer coisa, eu procurei
alguém que se pusesse na brecha em favor dessa terra e levantasse um muro em favor das pessoas para que eu não as consumisse. Mas eu não achei, e por isso eu vou consumi-los, a minha ira vai ser derramada sobre eles. E ainda outra passagem, só para a gente ilustrar um pouco mais esse papel do intercessor, do poder da intercessão. Eu quero citar Gênesis capítulo 18. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, o negócio é o seguinte, chegaram umas notícias aí sobre Sodoma e Gomorra, e o pecado deles é muito grave, e eu perdi a paciência. E eu vou derramar minha ira, eu vou consumi-los, eu vou destruí-los. E quando ele conta isso para Abraão, é quase como se ele estivesse provocando Abraão, tipo, interceda por eles, Abraão. E Abraão fala assim: Deus, você é um Deus misericordioso. E se você encontrar 50 homens justos, você mesmo assim vai destruir toda a cidade, mesmo junto com esses 50 homens justos. E Deus fala assim: se eu encontrar 50 homens justos, eu pouparei toda a cidade. E Abraão continua insistindo, e Deus, 45, 40, 30, Deus, e se você encontrar apenas 10 homens justos, você vai destruir toda a cidade. E Deus fala: por amor a esses 10, eu não vou destruir a cidade. Aí o que acontece? Acaba que Deus não acha 10 homens justos, mas Deus, por conta da intercessão de Abraão, Deus ainda guarda a vida de Ló e a sua família, né? Leva eles para fora de Sodoma e Gomorra e acaba destruindo Sodoma e Gomorra. Mas o que eu quero ilustrar é o seguinte: é o poder da intercessão. Como disse na primeira passagem, Deus falou: eu não encontrei quem se pusesse na brecha, por isso eu vou destruí-los. Deus, ele procura pessoas para interceder. E cara, pensa nisso, porque na parábola a pessoa, ela pede por mais tempo de vida para que ela, né, essa pessoa metaforicamente simbolizada por essa figueira, tendo mais tempo de vida, ela pudesse mostrar o fruto do seu arrependimento. Agora eu te faço uma pergunta: se a nossa oração é poderosa a ponto de Deus conceder mais tempo de vida para uma pessoa, para que ela tenha mais tempo para se arrepender, o que mais a nossa intercessão não pode fazer? A nossa oração é poderosa. Mas aí nós chegamos ao terceiro ponto. Nós somos a resposta da nossa intercessão. Para isso eu quero ilustrar com uma história dos moravianos. Os moravianos foi um movimento de oração que durou 100 anos e também um movimento que lançou muitos missionários no campo. E certa vez, 2 jovens moravianos, eles descobriram uma ilha ao leste da Índia, que era dominada por um britânico. E esse britânico era ateu e tinha escravizado toda a ilha. E por ser ateu, ele não tinha permitido, o evangelho não tinha chegado àquela ilha. Aquelas pessoas não conheciam a Jesus. E aqueles moravianos, sabendo que aquelas pessoas daquela ilha não conheciam Jesus, o que eles fizeram? Eles foram lá e falaram com o dono da ilha, com aquele britânico. Falaram assim, esse negócio é o seguinte: a gente queria pedir permissão para você para ir nessa ilha, para a gente poder falar de Jesus para as pessoas da sua ilha. E aquele britânico falou assim: eu não vou permitir que vocês venham para minha ilha falar sobre esse nome, que não tem nada de útil, não tem nada de certo, eu não quero vocês aqui. Então eles voltam para a oração, continuam intercedendo, e Deus dá uma direção, e eles novamente vão falar com o dono daquela ilha. E fala assim: e se a gente se vender como escravo pro resto da nossa vida, você nos permite ir para sua ilha? Então o dono daquela ilha responde, né: sendo assim, tudo bem, eu permito que vocês venham para minha ilha, só que eu não vou pagar nem a passagem de ida para cá. E aqueles moravianos vão lá, pagam a passagem, vão para aquela ilha e se vendem como escravo só para falar de Jesus para aquelas pessoas. E por que eu estou contando essa história? Porque os moravianos, eles tinham um ensino muito famoso. Eles falavam assim: não se atreva a fazer uma oração para a qual você não esteja disposto a ser a resposta dela. Ou seja, não basta você orar para uma ilha para que as pessoas sejam salvas, você precisa estar disposto a você ir lá evangelizar e falar de Jesus para aquelas pessoas. Isso tem tudo a ver com a parábola. Porque na parábola, aquela pessoa não fala assim simplesmente: Deus, conceda mais tempo. Ele fala assim: conceda mais 1 ano, porque eu vou cavar, porque eu vou adubar. Ou seja, existe uma responsabilidade na nossa intercessão. Nós somos a resposta da nossa intercessão. Não basta orar pelas pessoas, não basta orar por situações. Nós precisamos estar dispostos a ser a resposta da nossa oração, a fazer algo, a nos mover. Lógico que eu não estou falando para você simplesmente fazer sem oração. Nós precisamos juntar ali as duas coisas, a oração, a ação. Eu vou repetir mais uma vez. Nós precisamos estar dispostos a ser a resposta da nossa intercessão e da nossa oração. É isso aí, meu. Valeu por ter assistido mais esse vídeo. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que tenha esclarecido um pouco mais essa parábola para você. Jesus era um cara sensacional. Ele tinha uma capacidade de ensinar muitas verdades bíblicas e espirituais através de uma história tão simples, não é verdade? Mas é isso aí, meu. Se você curtiu, deixe seu like, comente, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e a gente se vê até a próxima. Falou!